Bem-vindos à lição número 36 do Excel português. Nesta lição vamos definir um intervalo dinâmico para construir, neste caso, um gráfico. O que é um intervalo dinâmico? É um pouco semelhante àquilo que acontece com as tabelas. À medida que introduzimos os dados, essa tabela torna-se dinâmica e, consequentemente, as fórmulas associadas ou as funções associadas a essa tabela também automaticamente se ajustam. Portanto, só que neste caso vamos criar um intervalo dinâmico e não uma tabela. Geralmente as pessoas não trabalham com tabelas e preferem intervalos. Portanto, aquilo que temos que fazer em primeiro lugar é definir o nome no gestor de nomes. Depois vamos criar uma função que procure o último valor do intervalo que nós vamos definir. E depois criamos, por fim, uma fórmula para o intervalo dinâmico e copiamos o nome do intervalo que definimos. Portanto, isto parece complicado com as palavras, mas o objetivo mesmo, como vamos ver já a seguir, é construir um gráfico que seja dinâmico à medida que introduzimos os valores no intervalo. Então temos aqui o nosso intervalo de dados, em que pretendemos saber as vendas de livros e de notebooks por mês. Portanto, nós só temos dados até o mês de abril. O que pretendemos é construir aqui um intervalo dinâmico para que, à medida que introduzamos dados nos meses, o gráfico se ajuste automaticamente. Portanto, em primeiro lugar, nós temos de saber como definir nomes. Temos que ir aqui ao menu das fórmulas e definir nome, ou ir ao gestor de nomes e criar um nome para aquilo que nós pretendemos. Portanto, temos de saber trabalhar com o gestor de nomes para fazer esta lição. Em segundo lugar, o que eu pretendo é achar qual é o último valor encontrado no intervalo de dados. Portanto, temos que utilizar uma forma de procura que vai determinar qual é o último valor encontrado, neste caso o mês de abril. Esta forma é a forma índice que nós temos que saber. Portanto, o índice, vamos selecionar o índice, vamos pôr aqui a matriz ou o intervalo de dados que pretendemos. Neste caso eu vou definir aqui o intervalo de dados da venda de livros. Eu vou selecionar o intervalo de dados até o mês de dezembro e é este intervalo que nós temos que fixar para ele não andar para a frente e fixar-se. Depois, o que é que nós temos que fazer é arranjar uma forma de encontrar qual a coluna e não a linha. Portanto, eu vou carregar outra vez o ponto e vírgula e ele passou-me aqui para o número de coluna que eu pretendo achar. Portanto, o que eu vou querer achar, o último valor é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta coluna. E como é que eu faço isso? É utilizar uma forma de contar valor. Se nós verificarmos aqui, contar valor, ele conta o número de células não em branco no intervalo. Portanto, estas células ele não conta, as que estão em branco, conta apenas as que estão preenchidas. Portanto, 1, 2, 3, 4, ele vai-me devolver aqui a quarta coluna. Portanto, selecionamos contar valor, definimos o mesmo intervalo, ok? Vamos fechar a fórmula e carregamos no Enter e ele vai dizer qual é o valor da última da coluna que eu pretendo. Portanto, se nós avaliarmos aqui a fórmula, vamos aqui avaliar a fórmula, se avaliarmos o índice, nós verificamos que ele definiu a coluna 4, que é aquela que nós pretendemos. Ao introduzirmos dados no mês de maio, vai aparecer aqui a coluna 5, que é aquilo que nós vamos querer ao fazer ou definir os nomes para um intervalo dinâmico. Portanto, vamos fechar aqui o avaliador, vamos copiar aqui a fórmula para o lado para vocês terem em mente.
Portanto, é esta fórmula que vamos utilizar para construir agora os nossos intervalos dinâmicos. Então, eu vou copiar aqui a fórmula que fizemos para nós criarmos aqui e construirmos os nossos intervalos dinâmicos. Portanto, aquilo que temos de fazer é procurar o último valor para o mês, para os livros e para os notebooks. Portanto, vamos começar aqui com o mês. Eu quero que ele me encontre aqui até o mês de abril. Isto como procura o último valor e eu quero uma estrutura, um contexto de referência de células. O truque eu já vos vou mostrar a seguir, porque primeiro eu vou construir a fórmula de procurar o último valor. Eu aqui tenho apenas que alterar o intervalo de dados para a linha 5. Isto é preciso fazer com algum cuidado. A linha 5, ok? É isto que nós pretendemos. E mantemos aqui o contar valor do espaço em branco, o número da coluna, porque ele vai ver aqui qual é a coluna em que tem o último valor, que é esta. Portanto, Enter, ele vai-me dizer que é o mês de abril. Pôr isto num contexto de referência de células para construir o nosso gráfico. E temos este truque que é selecionar a primeira célula. Vamos fechar a célula, carregar dois pontos e aqui há um pequeno truque para os dois pontos funcionarem e não colocar outra vez o C5. Eu vou voltar para trás, eu carrego no F2 e ao mesmo tempo ponho os dois pontos. Já me enganei, mas vou fazer de novo. Vou fechar F2, dois pontos, ele já não me introduz de novo. É um pequeno à parte que vai ficar para a história, porque provavelmente vou-me esquecer. Andei a pesquisar como é que isto se fazia sem me pôr outra vez o C5. Ok, aqui nós já temos definido a fórmula. Vamos ver como é que isto se traduz no intervalo dinâmico. Vamos selecionar a fórmula, vamos carregar no F9. Ok, é este intervalo que vai aparecer no gráfico. Ok, selecionou até ao mês de abril, todos os meses. É isto que eu pretendo no nosso gráfico. Se introduzir aqui um valor, ele vai aparecer aqui o mês de maio. Portanto, é isto que nós pretendemos. Vamos aqui ao livro e fazemos a mesma coisa, igual. Vou selecionar aqui a célula de referência, a primeira, vou fixá-la a C6, F2, dois pontos e Ctrl Shift Enter. Vamos ver aqui os valores todos que ele me vai devolver até o mês de abril, que é este valor. É isto que pretendemos. Vamos para o último, fazemos exatamente o mesmo, igual, e vamos aqui nos notebooks, temos que alterar aqui a linha para a 7, portanto eu vou já começar aqui com a 7, o intervalo de dados. Isto mantém-se porque é este. Podíamos também pôr C7, mas não interessa, assim já funciona. E vamos fazer a mesma situação, C7, fixamos dois pontos, esqueci-me de carregar no F2, portanto C7, fechamos F2, dois pontos, ok, e vai dar outra vez os mesmos valores se eu carregar aqui no F9, transformar isto em matriz. Agora passo isto, vamos criar os nossos nomes. Os nomes, como vimos, vamos aqui ao menu das formas, vamos definir o nome. Eu vou primeiro, eu estive a experimentar e eu vou ter que eliminar primeiro para ele não subcarregar aqui. Vamos lá, vamos definir o nome. Vou pôr aqui o mês de intervalo dinâmico, mês ID, e tenho que voltar para trás porque tenho que copiar a fórmula. Ok, Ctrl C. Vou aqui definir o nome, eu vou colocar aqui a célula em cima, a versão define automaticamente, não procurou aqui ao lado, mas eu vou, mês ID, vou colar a fórmula, aliás, ok. Vamos ver se funcionou.
eu vou selecionar aqui, ele selecionou-me até o mês de abril, é isto que pretendemos, ok. Passamos por debaixo, vamos definir o nome, mais uma vez esqueci-me de colar e copiar a fórmula, Ctrl C, e vamos definir o nome, já me apareceu agora aqui o livre ID, ótimo, e por último vamos copiar a fórmula e para acabar aqui com o gestor de nomes, definir nome e colar a fórmula. Portanto, colar a fórmula, eu não devo ter copiado bem, vamos Ctrl C outra vez, passos com calma. É aqui que eu tenho que fazer o colar, portanto, ok, já temos aqui os nossos nomes, eu espero não ter me enganado, isto é um processo, é preciso alguma calma, ok, parece-me que está tudo bem. Então vamos passar para o gráfico, porque já fizemos aqui o nosso intervalo de dados. Então vamos selecionar aqui o intervalo que nós pretendemos para o gráfico, vamos inserir, pode ser aqui um gráfico de colunas. Vamos tirar aqui as coisas que estão em excesso para depois cada um formata a sua forma. O objetivo não é aqui a formatação. Vamos então, como é que transformamos o gráfico numa forma dinâmica à medida que introduzimos os valores e não aparecem estes espaços todos em branco como estão aqui definidos. Portanto, vamos aqui a selecionar dados, que é esta janela é onde nós temos que alterar tudo num gráfico, é o fator-chave para alterarmos os dados. Portanto, eu vou começar aqui no mês, colar aqui o nome que nós pusemos, e o truque aqui é deixar a referência aqui da folha, vendas, apagamos com muito cuidado, carregamos no F3 e vamos aqui ao mês, selecionamos, ok. Como viram, apareceu só até ao mês de abril. Vamos agora à venda de livros, vamos editar outra vez com cuidado, até aqui, delete, F3, venda de livros, ok. E agora vamos aqui ao notebook, editar, fazemos o mesmo processo, se eu seleciono bem, vamos ver, ok, delete, F3, notebook, vamos ver se isto está correto, exatamente. É isto que nós pretendemos. Como viram, ele só achou até a coluna 4 os valores. Vocês depois podem formatar como quiserem, ou pôr isto num gráfico de alterar o tipo de gráfico para um gráfico de linhas, pode ser este, ok. E o que nós pretendemos é, ao introduzir agora os dados, por exemplo, vamos pôr mais um valor aqui, ele já introduziu maio para a venda de livros, vamos por aqui, ok, e ele também já pôs aqui para os notebooks, ok, isto é dinâmico, à medida que vamos introduzindo aqui valores, ele atualiza, portanto, é isto que nós pretendemos, é que isto se torne dinâmico e não termos que ajustar sempre, temos um gráfico, temos que ajustar isto conforme os intervalos para que não fique também muito grande. Portanto, não é isto que pretendemos, é que isto de uma forma dinâmica resulte, e depois a formatação depende de cada um. Portanto, este é uma forma, é um pouco à semelhança de trabalhar com tabelas. À medida que introduzimos os dados, automaticamente a tabela, tudo o que está associado à tabela se ajusta automaticamente. Aqui fizemos com intervalos de dados e o objetivo era mesmo este, era criar aqui alguns princípios de intervalos dinâmicos, sabermos contar até o último valor por intermédio de uma função procura, que é neste caso o índice. Portanto, estes são um conjunto de tarefas que nós podemos fazer para melhorar o nosso trabalho
Imaginem, todos os anos têm que apagar os valores e começar do zero e introduzirem dados para que isto automaticamente se defina. Portanto, é um pouco este processo que nós temos que ir fazendo para crescer no Excel, saber como é que as coisas se constroem, portanto, sem termos que trabalhar depois do gráfico, porque ele automaticamente, se formatarmos de uma forma como pretendermos, portanto, isto fica ao vosso critério, de uma forma automática, seja justo e que não mostre todos os meses e esteja aqui um espaço muito em branco. Assim, ele define aqui qual é a coluna que deve, até onde deve ir. É este o objetivo, espero que tenham compreendido e obrigado.